A figura seguinte ilustra uma prova de tiro ao alvo com arma de fogo. O alvo é um círculo de 20 centímetros de diâmetro. Eu coloquei esse D maiúsculo aí como para se referir ao diâmetro. E está localizado a 50 metros da extremidade do cano da arma, então D minúsculo. O cano da arma e o centro do alvo estão a uma altura de 1,5 metros do solo, H, tá? Então, a gente está lendo o enunciado e colocando os dados ali no cantinho, tá? Essa é a dica que eu dou sempre para quem está fazendo exercício. Nessa situação, um projétil de massa 15 gramas, M igual a 15 gramas, sai do cano da arma paralelamente ao solo com velocidade horizontal inicial de 720 km por hora. Então, eu tenho aqui um lançamento horizontal, tá? Um V de X. Tendo como referência a situação apresentada, julgue os itens a seguir, considerando que a aceleração da gravidade é 9,8 vezes 10. 9,8 metros por segundo ao quadrado e desprezando o atrito do ar sobre o projeto. Então, a gente tem um lançamento aqui na horizontal, que a gente vai ter que decompor esse movimento, tá? No eixo X e no eixo Y, tá? No eixo X, a velocidade é constante, porque não tem nenhuma aceleração, tá? Então, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. E no eixo Y, nós temos um movimento uniformemente variado. Por quê? Por causa da presença da aceleração da gravidade, tá? Se você precisa de um resumão de cinemática, lá no meu Instagram tem no destaque, acho que de resumos, de fórmulas, eu vou dar uma olhadinha e vou colocar aqui nos comentários. Que vai ter um resumão lá com todas as informações do movimento, tanto retilíneo uniforme quanto o movimento uniformemente variado, tá? E é importante você saber a diferença entre um movimento que tem aceleração e um movimento que não tem aceleração. E para isso é importante você entender o que é a aceleração. A aceleração é uma grandeza física responsável por alterar a velocidade. Então, se a velocidade é constante, é porque não tem aceleração. E aí a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Agora, se existe a presença da aceleração, a gente vai ter um movimento uniformemente variado, ou você pode ter um movimento circular uniforme, se for a aceleração centrípeta, tá? Mas nesse caso aqui é movimento uniformemente variado, já que é a gravidade. Bom, ele quer saber o seguinte: a queda na vertical, ela é pequena, que faz com que o cara consiga atingir com o projétil o alvo, né? Nota que se não tivesse gravidade, o meu projétil ia continuar com 1,5 m de altura para sempre. Mas não é isso que acontece, né? Ele vai ter uma queda, tá? Não sei como é que vai ser essa queda. Eu vou descobrir para ver se essa queda permite que o projétil ainda consiga atingir o alvo, tá? Então, quem eu quero aqui é a posição final da vertical. Então, eu vou colocar aqui Y, né? A fórmula do sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Nota que eu não prefiro isso aí, é uma característica minha. Eu não gosto de gravar, como é que fica a fórmula do movimento uniformemente variado para lançamento horizontal, para queda livre, para lançamento vertical, para o movimento oblíquo. Cara, não interessa. Não interessa, tá? É movimento retilíneo uniforme, você tem que usar as fórmulas S igual a S0 mais VT, tá? V igual a ΔS sobre ΔT. Agora, movimento uniformemente variado, as fórmulas estão ali. Eu gosto de gravar só uma vez, né? Então, em Y, eu quero saber qual vai ser a altura em Y, a posição final, sendo que a posição inicial é 1,5, a velocidade inicial é 0, a aceleração da gravidade é menos 9,8 t ao quadrado sobre 2. E eu não tenho o valor de t.
Não tem o valor de t. Então, eu vou ter que procurar esse valor de t. E esse valor de t, ele vai ser encontrado a partir do x, tá? É o x, é o movimento em x que vai me dar. Então, em x, eu tenho que S é igual a S0 mais VT, tá? Então, o SX eu tenho, né? Eu quero que ele chegue, né? O tempo que ele demora para percorrer a distância na horizontal, sendo que a distância na horizontal é 50. Então, 50, saindo do zero, mais a velocidade. E aqui, eu fiz de propósito para você ter o seguinte, a seguinte atenção. Quando você está anotando os dados, o indicado é que você já organize os dados de modo que você possa substituí-los com tranquilidade. Né? Existem algumas inconsistências. Eu não posso colocar na mesma fórmula uma unidade, uma distância que está em metro, uma aceleração, né, que está em metros por segundo ao quadrado, junto com uma velocidade que está em quilômetros por hora, tá? Então, a minha sugestão é que, ao anotar, você já faça a alteração aqui para a unidade do Sistema Internacional. Ah, mas sempre tem que usar o Sistema Internacional? Não, não é sempre. Como é que você vai saber qual unidade que tem que ser utilizada naquela questão? Você simplesmente vai olhar qual é a grandeza que tem a unidade mais estranha, mais complexa, e vai adequar as outras a essa unidade. Por quê? Imagina ter que mudar 9,8 metros por segundo ao quadrado para quilômetros por hora ao quadrado. Não, tá? Então, sempre a grandeza com a unidade mais complexa, mais estranha, é que vai ganhar. Então, eu vou mudar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, e isso eu faço dividindo por 3,6. E aqui vai dar 200 metros por segundo, tá? Então, cuidado, né? Na hora da prova, são muitas questões, são muitos conteúdos, né? Conteúdos diferentes. Então, a minha sugestão é que você já se atenha à unidade quando for anotar os dados, tá? Se você tem dificuldade com esses detalhes, né? Eu criei uma rotina, uma técnica de resolução de exercícios que está disponível lá no meu Instagram, tá bom? Lá no IGTV, uma live que eu dei, tá bom? Então, aqui eu vou achar que o tempo vai ser 50 dividido por 200, que vai dar 0,25. Então, outra habilidade que vai ser muito importante para você é fazer conta, tá? Então, gente, tem que fazer bastante conta, né? Esquecer que existe calculadora e fazer muita conta na mão. Agora que eu tenho tempo, eu posso substituir aqui, tá? SY vai ser igual a 1,5 menos 0,25 ao quadrado dá 0,0625 vezes 4,9 vai dar 0,3, tá? Então, aqui vai ficar 1,2 metros. Então, isso significa que o projétil, ele, ao invés de acertar aqui, ele desceu, ó. Ele desceu 30 centímetros. Esse 0,3 aqui, ele significa isso. Ele desceu 0,3 metros, ou seja, ele desceu 30 centímetros. Só que o alvo é de 20 centímetros de diâmetro. Então, se é 20 centímetros de diâmetro, né, metade do diâmetro é o raio, né? Aqui eu só tenho 10 centímetros, tá? Que seria 0,1 metro. Ai, não consegui. Gente, eu tenho que ter atenção na unidade, tá? Vou botar aqui embaixo. Metro. Ai, não consegui de novo. Consegui.
Então, o projétil, ele não vai atingir o alvo. Por quê? Ele tinha que ter uma queda menor do que 0,1 para poder atingir o alvo, tá? E ele caiu 0,3, ou seja, 30 centímetros, tá bom? Então, a questão 36 está errada.